Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos irmãos, aproveitando que estão sobre os pés, munidos do exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na no texto que está inserido no livro de Jó, capítulo 3, versículo de número 25. Livro de Jó, capítulo 3, verso de número 25. Muito bom estarmos em nossa igreja. Agradecer a pessoa do nosso presidente, pastor José Wellington, como também nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, pastor Paulo Moraes, por toda a oportunidade que aqui é nos concedida. Jó capítulo 3, versículo 25 diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Mais uma vez, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Tomai vossos assentos, por favor. Esse texto de Jó e essa expressão é uma expressão de Jó, horrendamente pensando sobre algo que está acontecendo no seu presente, como se já tivesse acontecido no seu passado e vai permanecer no seu futuro. Jó faz essa expressão baseado em tudo que ele era e agora quem ele é. A palavra de Deus, para compreendermos melhor, vai nos iniciar dizendo em seu texto: havia na terra de Uz um homem por nome Jó, e este era o maior de todos os do Oriente. Quando a Bíblia vai se referir a Jó, falando que ele é maior de todos os do Oriente, e o descorrer do texto falando sobre todos os bens que Jó possui, há de se entender e compreender que Jó é grande por aquilo que ele tem. Mas o autor não está dizendo da grandeza de Jó por aquilo que ele possui. Jó é grande por aquilo que ele é, porque maior do que ter é ser. As pessoas que têm podem deixar de ter, mas ser nunca deixarão de ser aquilo que já foram. Ser é algo que vai estar no passado, no presente e no futuro. Normalmente as pessoas costumam, para aproximar outras dela, possuir aquilo que não precisam, gastando dinheiro que não têm, para agradar pessoas que não merecem. E todas as vezes que as pessoas se aproximarem de nós por aquilo que possuímos, ao descobrirem quem nós somos, elas se afastarão de nós. Jó é um dos homens de toda a Mesopotâmia até o Oriente, que não havia um homem, uma pessoa, que não estava ao seu redor. Jó, até os mais velhos procuravam os seus conselhos. Os mais novos se aproximavam de Jó porque sua mão sempre tinha algo para entregar, para doar. Seu coração era voluntário. A Bíblia vai dizer que Deus lhe dera 7 filhos homens e 3 mulheres. Jó tinha as duas características em todo o Oriente, que todo homem que olhasse para ele, veria que Jó tinha Deus em sua vida. Dependendo da crença dos homens daquela localidade, eles deveriam ver o que acontecia na vida do homem, para determinar se os deuses ou Deus, dependendo da crença, era sobre a vida dele. O que esse homem deveria ter? Ele deveria ser próspero, ele deveria ter filhos. Isso caracterizava então que o Eterno estava sobre a vida de Jó. A palavra de Deus vai dizer que os filhos de Jó, cada um faziam banquetes no seu dia. Filhos aqui denota o sexo masculino, são os homens que faziam os banquetes em cada um nos seus dias. O sexo feminino não faria. Acontece que também a Bíblia vai dar 4 características sociais que todos aqueles que olham para Jó veem. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Jó tem 4 atributos sociais que não só o autor está vendo. Todos aqueles que convivem e olham para a vida de Jó podem olhar e ver que ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Os filhos de Jó, cada um faziam banquetes no seu dia.
Pensando no calendário gregoriano, que é o que seguimos, que a semana tem 7 dias e a maioria dos meses do ano tem 30 dias. Os filhos de Jó separavam dos 30 dias do mês 7 dias para fazer banquetes. Os filhos de Jó faziam banquetes então, do domingo, o primeiro dia da semana, ao último dia da semana, sábado. De 30 dias, de um domingo a sábado, eles faziam banquetes. Banquete aqui não faz sinônimo só de alimento, de alguém que vai se alimentar. Banquete aqui é uma celebração. Ninguém celebra porque está triste. Ninguém celebra porque sofre. Ninguém celebra porque perdeu um emprego. Ninguém celebra porque alguém morreu em casa. Ninguém celebra porque está doente. Se eles estão celebrando algo que está acontecendo de bom. O que acontece na casa dos filhos de Jó, para que eles passem a celebrar durante 7 dias? E entenda que essas 7 festas são ininterruptas. Parece ser 7 festas, mas é uma festa na casa de cada filho de Jó. E essas festas não param. Ela começa no primeiro horário do domingo e termina no último horário do sábado. É ininterruptamente. A casa dos filhos de Jó tem festa durante 7 dias de 30 dias do mês. O que eles estão celebrando? Vamos celebrar 7 dias porque Deus nos deu 30 dias de boa colheita, 30 dias de bênção, 30 dias de vitória, 30 dias de saúde, 30 dias de unidade, 30 dias de paz, 30 dias de comunhão. Os filhos de Jó estão celebrando algo que está acontecendo na vida deles, por contrapartida, aquilo que Deus dá à mão de seu pai. A Bíblia vai dizer que esses garotos celebram 7 dias. Quem sabe na nossa casa está difícil comprar um bolo no final de semana para bater um parabéns para um amigo ou para um familiar. Na casa dos filhos de Jó tem 7 dias de festa em 30 dias. Quem sabe está difícil queimar uma carne no final de semana. Na casa dos filhos de Jó tem 7 dias de festa dos 30 dias do mês. Eles celebram ininterruptamente, por quê? Porque Jó se levanta de madrugada. Ao findar do turno de banquete, Jó, observando aquilo que seus filhos fazem, ele levanta de madrugada e os santifica. Se Jó santifica é porque alguma coisa está acontecendo de errado para santificá-los. Ele mesmo diz, vai que eles blasfemaram em seu coração e pecaram contra Deus. Jó sabe que seus filhos não valem muita coisa. Então antes de sacrificar a Deus, eles os santificam. Ao santificar os seus filhos, ele oferece um holocausto pelo número dos seus filhos. Entenda uma coisa, uma oferta está num nível, sacrifício está em um nível, holocausto está num nível totalmente superior. Oferta está num nível, sacrifício está em outro nível, holocausto está em outro nível. Jó não oferece uma oferta, Jó não oferece um sacrifício, Jó oferece um holocausto. E outra, ele oferece um holocausto pelo número dos seus filhos. Quantos bois Jó ofereceria por cada filho então? 10 bois. É óbvio que se fosse no dia de hoje, Jó viesse aqui diante do altar, ele não ofereceria bois. Então vamos pensar no que vivemos. Jó ofereceria valores em reais. Quanto custa um boi mais ou menos para abate? Aproximadamente R$2.500. Entenda, Jó é íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal e oferece para Deus todos os meses 10 bois no altar. Então Jó ofereceria, se cada boi custa R$2.500, R$25.000 no altar. Então Jó é íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal e oferece R$25.000 todo mês no altar para Deus. Por que ele oferece R$25.000 todo mês para Deus no altar? Porque Jó quer garantir o banquete dos filhos do mês que vem. Jó está dizendo para Deus assim, olha, esse mês teve 7 dias de banquete, então mês que vem vai ter de novo, eu estou lhe oferecendo R$25.000 no altar, para garantir o banquete do mês que vem. Jó está dando a prioridade certa para os resultados certos, porque prioridade errada, resultados errados. Por que na minha casa, em vez de haver 30 dias de boa colheita, de paz, de amor, de comunhão, de vitória, de bênção de Deus, às vezes em vez de haver na minha casa paz, há contenda. Em vez de haver amor, só tem ódio. Em vez de haver saúde, só tem doença. Porque eu estou dando prioridade errada, então eu vou ter resultados errados. Prioridades certas, resultados certos. Na casa dos filhos de Jó pode ter banquete todo mês, porque o pai se levanta e diz assim, eu estou te oferecendo 10 bois, porque mês que vem vai ter banquete de novo. Jó oferece um sacrifício de holocausto, para que Deus garanta no outro mês, e todos os meses acontece os 7 banquetes na casa dos filhos de Jó. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é tão verdade isso, que não é a primeira vez que Jó faz isso, ele vem fazendo ao longo dos anos, pelos filhos que ele tem.
Ele tinha 7 filhos, ele oferecia. Ele teve o 8º, ele ofereceu 8 bois. Ele tem 10 filhos, ele oferece 10 bois. Jó oferece um holocausto de 25 mil reais se fosse hoje. Imagino que quando Jó oferece isso, ele não está pensando no banquete, é óbvio. O banquete aqui tem sinônimo daquilo que está acontecendo. Ele está dizendo: Deus, mês que vem vai ter de novo 30 dias de boa colheita na minha casa. Nossas prioridades vão levar o nosso futuro a ser aquilo que nós priorizamos hoje. Porque o homem nada mais é daquilo que ele semeia hoje, ele vai ser amanhã. Nós somos frutos da semeadura que nós fizemos ontem. Nós seremos frutos da semeadura que nós fizemos amanhã. Hoje a nossa semeadura determina o amanhã. Porque se tem uma coisa que eu entendo, é que toda semeadura porta dentro dela o nosso futuro, o DNA do nosso futuro. Eu nunca vi alguém semear sem saber aquilo que vai colher. Toda semente determina o que nós vamos colher e quando nós vamos colher. Porque a semente deve ter um tipo e a semente deve ter uma qualidade. O que determina o que eu vou colher é o tipo daquilo que eu planto. O que determina quando eu vou colher é a qualidade daquilo que eu planto. É isso que é fé. Ou seja, se a sua semente tiver uma boa qualidade, você já sabe o que você vai colher amanhã. Se tem uma coisa que desperta o nosso futuro, é a semeadura de hoje. Você semeia, o teu futuro já desperta agora, dizendo assim: pode vir que eu estou te esperando. Pode vir que eu já estou lhe esperando, já estou lhe aguardando. Eu fico preocupado, as pessoas querem ter bons amigos. Um exemplo apenas. Só que ela semeia contenda no meio de todo mundo. Ninguém uma hora vai querer ser teu amigo mais. O que você semeou é aquilo que você está colhendo. Eu acho imprescindível pensar aqui em semeadura. Porque o que Jó está fazendo nada mais é dizendo para Deus: eu estou determinando o que meus filhos vão ter mês que vem. As pessoas fazem prioridades para tantas coisas. Um exemplo, por exemplo. Um homem no nosso condomínio no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, chegou, passou por nós no elevador e disse assim: olha, é Copa do Mundo ano passado. E disse assim: rapaz, o meu salário não dá muito para mim comprar a televisão de 60 polegadas. Mas eu vou comprar, porque eu quero ver o jogo do Brasil. Aconteceu que ele comprou a televisão, parcelou na Casas Bahia em 24 prestações. Ele tem o carnê até hoje para ver o Brasil perder. Agora no salário dele está faltando dinheiro para ele pagar um imposto do prédio onde ele mora, do apartamento onde ele mora. Quem sabe se ele não tivesse comprado a televisão, ele teria o dinheiro para pagar o imposto. Então o resultado que ele está tendo hoje foi do que ele decidiu ontem. A sua prioridade vai determinar onde você vai chegar. É igual orar. As pessoas dizem que não tem mais tempo para orar. Não, não é que você não tem mais tempo. É porque oração não é prioridade. Aquilo que eu priorizo é aquilo que eu vou receber. Eu acho impressionante. Os filhos de Jó recebem da parte do pai por aquilo que ele sacrifica. E entenda bem, Jó é íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal e oferece 25 mil reais no altar. Mas mesmo Jó sendo assim, um belo dia Satanás chega numa reunião. A Bíblia chama de assembleia dos santos, não é de anjos. As pessoas costumam dizer que é no céu, não é no céu. Isso acontece aqui na terra. Primeiro que Satanás não morava no céu. Alguém que pensa assim, ele é lá de vez em quando. Tanto é que ele vai dizer: subirei e estabelecerei um trono acima do Altíssimo. Para ele dizer isso é porque ele vai lá, ele tem que ir até lá. Então ele vai lá de vez em quando. Agora nem lá ele entra mais. Ele não é no céu, é numa reunião de santos. Satanás se apresenta, ele pode não ir no céu, mas de vez em quando ele vem na igreja. A Bíblia diz que quando ele se apresenta, Deus pergunta, se revela a ele dizendo: da onde tu vens, Satanás? Eu vim de rodear e passear pela terra. Há alguém que usa essa expressão rodear e passear pela terra como sinônimo de desocupação. Nunca foi. Satanás está falando a verdade, porque a pergunta de Deus é retórica. Aquele a quem recebe sabe que quem está fazendo não tem como mentir para ele, tem que dizer a verdade. Satanás está dizendo: o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os momentos, em todos os lugares, mas eu não tenho esse poder. Para mim governar a terra, eu tenho que rodear e passear por ela. Vou repetir, ele está dizendo a verdade. O Senhor pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, porque o Senhor é onipresente. Mas eu não. Para governar a terra, o mundo jaz do maligno, eu tenho que rodear e passear por ela. O mundo já é meu, mas eu estou fazendo o meu papel, rodeando para governá-la. Aí Deus pergunta: então você viu meu servo Jó?
Se você rodeia, você viu meu servo Jó. Homem, por que Deus antecede? Não faz a pergunta e espera uma resposta. Antes da resposta, Deus já dá aquilo que Satanás menos esperava. Porque Deus, sendo onipresente, onisciente, o dono do futuro, o atemporal, ele já sabe o que Satanás foi fazer. Satanás foi colocar e acusar a Jó ser semelhante a ele. Então Deus, antes dele falar qualquer coisa, já diz: então você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente, e que se desvia do mal. Quem está falando sobre Jó aqui? É o autor agora ou é Deus? Deus. E Deus fala daquilo que ele vê, ou Deus fala daquilo que ele sabe? Deus fala daquilo que ele sabe. Então Deus está dizendo assim: não venha acusar o meu servo, porque você só o vê, mas eu o conheço. Você só está vendo, mas eu o conheço. Será que Deus pode dar testemunho da nossa fé aqui hoje? Será que Deus pode dar testemunho da minha fé aqui hoje, pastor Veiga, com todo respeito, citar o seu nome? Será que Deus pode dizer: eu o conheço, porque com ele habita a luz, e ele sabe quem está em trevas? Eu o conheço. Não vem acusar ele não, porque ele é íntegro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que Deus está dizendo aqui claramente? Ele é íntegro. Integridade não é o que você faz agora. Integridade é uma história. Vou repetir isso aqui. Tem pessoas que querem se portar como íntegro pelo que ele está executando agora. Integridade não é o que você executa agora. Integridade é o que você é ao longo de uma caminhada. Deus está dizendo assim: eu conheço o Jó do dia que ele nasceu até agora, rapaz. Ele é íntegro. Segunda coisa que eu quero deixar por destaque aqui: ele é reto. Você sabia que essa expressão reto no Antigo Testamento só é utilizada 2 vezes? Por Deus, ele é reto. A segunda palavra é em Ezequiel. E ele podia andar em meio às pedras afogueadas. Por que ele podia andar em meio às pedras afogueadas? Você tem que entender isso aqui. Pedras afogueadas, pedras não pegam fogo, mas as que estão debaixo do trono de Deus pegam. Pedra não pega fogo, pastor, mas as que estão debaixo do trono de Deus pegam fogo. Porque a única forma de Ezequiel relacionar a santidade que está entronizada é ver o trono e as pedras pegarem fogo. O interessante é que não é a pedra que pega fogo para fazer o trono pegar fogo. É o trono que pega fogo para fazer as pedras pegarem fogo. Isso que eu acho impressionante. Se você atrair o trono de Deus aqui para baixo, até esse coração de pedra vai ter que pegar fogo. As pedras pegam fogo. E a Bíblia diz que um anjo, para tocar numa pedra dessa, teve que pegar com alicate, com matorquês, com matenais, para tocar no lábio de Isaías. Mas Satanás não precisava de instrumento para andar sobre ela. Ele era tão reto que ele podia se aproximar de Deus sem pedir licença. Ele pisava. Ele pisa em meio às pedras afogueadas. Sabe o que Deus está dizendo sobre Jó então para ele? Você podia pisar, ele continua pisando. Você podia entrar na minha presença, ele entra sem pedir licença. Você era reto, ele continua sendo. Você caiu, ele continua de pé. Deixa eu lhe dizer, tem pessoas que você vai pregar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite toda, ele não vai sentir nada. Por quê? Porque para pisar nessas pedras precisa ser reto. Para andar nas pedras precisa ter retidão. Ele anda em meio às pedras. Aí Satanás olha e diz assim: sim. Primeira tradução bíblica: é óbvio que Jó vai ser assim. Primeira tradução bíblica: tudo que ele pede o Senhor o dá. Segunda tradução bíblica, e é importante conhecer sobre traduções: tudo que o Senhor pede, tudo que ele pede o Senhor dá. Segunda tradução: o Senhor tem o coberto de bens. Terceira tradução, e a que chega mais perto, acho que está na King James: o Senhor tem o cercado de bens. Agora você quer que eu te diga literalmente o que está? Num Códex Alexandrino do século V diz diferente. Diz assim: é óbvio que Jó é assim, porque eu estou tentando entrar na vida dele faz tempo, para acabar com essa fidelidade dele a ti, mas eu não consigo me aproximar dele. Por quê? Você não sabe por quê? Porque o Senhor fez uma cerca em volta dele e a cerca não deixa eu entrar. Não. Você está pensando que você chegou aqui porque você é o bambambam? Você só está aqui por causa da cerca. Não, você está pensando que eu cheguei a ser pastor porque eu mereço? Eu só cheguei a ser o que eu sou por causa da cerca. Você só tem carro por causa da cerca. Você só tem família
da cerca. Você só tem ministério por causa da cerca. Você só está numa igreja por causa da cerca. Aqui não tem mérito, é graça. Tem uma cerca em volta dele e a cerca não deixa eu entrar. Ué, a cerca não deixa você entrar? Não, a cerca não deixa eu entrar. Então faz o seguinte, eu quebrei a cerca, pode entrar. Cuidado, viu? Uma hora Deus quebra a cerca. Tem 4 coisas que Deus não demora a corrigir. A primeira, idolatria. Na antiga aliança isso era motivo de morte. A segunda coisa que Deus não demora a corrigir, olhos altivos. Porque Deus odeia a soberba. A soberba é a maior característica de Satanás. A humildade é a característica de Deus. A terceira coisa que Deus não demora a corrigir, quando o maior pisa no menor, porque justiça só pertence a Deus. Nunca use da posição que Deus te colocou para pisar em ninguém. A humildade precede a honra. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se tem outra coisa que Deus não demora a corrigir, está em Provérbios. As 6 coisas que Ele odeia, a 7ª Ele abomina. Os que semeiam contendem entre os irmãos. Você não viu, você não fala. Você não ouviu, você não sabe. Mesmo se viu e se não ouviu, se não edifica, não diga para ninguém. Eu quebrei a cerca, pode entrar. Veio os sabeus, deram sobre o jumento, os saduceus deram sobre os bois. Diz a Bíblia que desceu fogo do céu, consumiu o rebanho de ovelhas desempregados. Jó estava numa madrugada de holocausto, oferecendo pelos filhos que estavam fazendo as suas festas no último dia da semana. Quando ele está oferecendo, ou quem sabe limpando as mãos do sangue do boi, chega o último mensageiro e diz assim: Jó, sacrificou já pelos filhos? Sim, pois é. Deus te deu de presente 10 caixão na sala para você ver lá. Espera aí, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele desvia-se do mal e oferece 25 mil reais no altar. Em vez de Deus proteger o que ele tem, Deus vai lá e toma. Tem alguma coisa errada. Eu aprendi a vida toda que se eu dou para Deus, Deus no mínimo que faz é proteger o que eu tenho. Essa é a maior falha do cristianismo desse tempo. Porque a gente sobe no púlpito para pregar que Deus só dá. Não, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua vida. Esse é o evangelho mais mentiroso que nós pregamos em cima do altar. Porque Deus não só dá. A Bíblia diz que quando falam para Jó, ele cai sobre si em uma tradução. As traduções mais minuciosas dizem que ele desmaiou. Jó desmaiou. Perder 10 filhos é sinônimo de desmaio mesmo. Ele desmaia. Quando ele desmaia, abana o rosto, jogam água sobre o rosto dele. Quando ele desperta, ele rasga as vestes, se joga na cinza e grita: Deus deu, Deus tirou. Peraí, não foi o diabo, não. O diabo só fez o que Deus ordenou. Vai lá e toma. Eu estou te ordenando. O meu Deus dá, mas também tira. O meu Deus exalta, mas também abate. O meu Deus dá a vida, mas também ainda mata. O que eu acho impressionante em Jó é que quando ele diz isso: todavia seja bendito o nome do Senhor, Satanás, não obstante a isso, sobe a presença de Deus e diz assim: pele sobre pele, carne sobre carne, tudo que o homem tem dará pela sua vida. O que Satanás quer dizer? O prazer do homem é viver na terra. O homem não está preocupado se o Senhor tirou tudo. O prazer dele é viver na terra. E o céu de muita gente é a terra. Pode perceber. O céu de muitas pessoas é a terra. Eu queria, e como os senhores que conhecem tantas igrejas no nosso estado e no nosso Brasil, já imaginou o tanto de igrejas que nós percorremos pregando o Brasil todo e o mundo? Faz tempo que eu não ouço mais ninguém dobrar o joelho no começo do culto e dizer assim: Jesus volta. Nos anos 80 e nos anos 90, a maior oração da igreja era essa: volta, volta, volta. Hoje tem campanha de tudo. Campanha da bênção, campanha da vitória, campanha do sal, campanha do óleo, campanha da água. Só não tem a campanha para Jesus voltar. Então o céu do povo é a terra. O céu do povo é a terra. Será que o céu do povo se tornou a terra por quê? Porque nós estamos pregando errado. Tem alguma coisa errada na minha pregação. Para eles acreditarem que o céu é a terra. Pele sobre pele, carne sobre carne. O que o homem tem dará pela sua vida.
Ele quer viver, ele não está pronto para a morte. Aí a Bíblia diz, Deus diz assim, vai lá e toca na carne de Jó, só não toca na sua alma. Jó pega chagas, não é lepra, Jó pega chagas. As chagas no corpo de Jó é mais ou menos assim para você identificar. Ele sente como se o corpo dele todo pegasse fogo. Você já teve furúnculo no corpo? Dói ter furúnculo? Imagine maior do que furúnculo, 10 vezes mais doído, tendo no corpo todo. Tumores que saem de dentro do corpo para fora estouram como um furúnculo. Jó começou a estourar caroços pelo corpo todo, e o corpo dele como quem pegando fogo. A Bíblia vai chegar ao ponto de dizer que ele se coça de caco de telha. Você já parou para imaginar se coçar de caco de telha? É óbvio que o texto foi adaptado. Na realidade, Jó pega um caco de pedra afiado, e onde está o tumor, ele retalha o corpo rasgando para tirar o tumor para fora, para ver se ameniza. Só que Jó não faz isso em uma parte só do corpo. Jó retalha o corpo todo para tentar amenizar a dor. E quando ele corta o corpo todo, de dia o cheiro fético do sangue atrai as feras para ele, mas de dia dá para ele fugir. De noite a Bíblia diz que Jó vai dizer em seu livro: eis que as minhas lágrimas quase que me afogam. Eu tenho medo da noite, porque eu não paro de chorar. Por que um homem de 70 anos, segundo prediz aqui alguns historiadores, têm medo da noite? Porque Jó se tranca numa caverna para não ser devorado pelas feras, pelo cheiro que atrai elas até ele. Só que ele percebe o rugido delas em volta da caverna, tentando entrar para devorá-lo, e ele fica angustiado com isso, sem dormir a noite toda chorando. Eu mal estou tendo dor de dente, por que eu ainda estou reclamando de Deus? Eu mal tenho unha encravada, por que eu reclamo de Deus? Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, oferecia 25 mil reais no altar. Eu não faço metade do que ele faz. Os animais estão tentando devorá-lo. Jó está desesperado, porque há 3 vidas que falam sobre a vida de Jó. A primeira fala vem de Satanás, e é a voz da destruição. A segunda voz que fala sobre a vida dele é a voz dos amigos. Deus lhe abandonou, porque Jó perdeu as 2 maiores características que revelava que Deus era na vida dele: a prosperidade e os filhos. Você percebeu que a única coisa que o diabo não tocou foi na mulher? Rapaz, mulher foi tão bem feita que até o diabo teve medo de tocar. Melhor não mexer nela não. Você sabe por que o diabo não tocou na mulher? Porque a fonte que vai te dar água de beber, Deus não deixa ele derrubar. A fonte que vai te dar vitória, Deus não vai deixar ele destruir. A fonte que vai te dar gozo, Deus não vai deixar ele tampar. A Bíblia vai dizer que Jó está num estado que ele mesmo olha. E a terceira voz que fala é a voz dos amigos. Sabe por que os amigos olham para Jó durante 7 dias sem falar nada? Porque eles estão esperando Jó morrer, mas Jó não morre. No 7º dia diz assim: nem a morte quer te levar, Deus te abandonou. Mas tem um porém que eu acho imprescindível dizer aqui. É que quando eles falam isso, Satanás está com um plano de deixar Jó solitário. E você sabia que a solidão não é a ausência de pessoas? Psicologicamente falando, e na psicanálise, a solidão é quando o homem perde o propósito de viver. Se você perder o propósito da vida, você não tem mais vontade de viver. E tudo que Satanás queria era que Jó ficasse solitário ao ponto de ter depressão, e tendo depressão se suicidasse. Só que Satanás quebrou a cara, porque quando Jó está no monturo municipal, só tem um lugar do corpo de Jó que ele não pegou chagas. Você sabe onde foi? Na carne dos seus dentes. Por que Jó não pegou chagas na boca? Você não sabe por quê? Porque quando Satanás achou que ia deprimir Jó a ponto dele se suicidar, Jó se levanta do monturo, aponta o dedo para o céu e grita: ainda que ele me matasse, nele eu confiaria e defenderia seus caminhos na minha presença. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está glorificando a Deus no meio da doença, e Deus diz assim: ei, não toca na boca dele não, que essa boca me adora. Não toca na boca dele não, que essa boca me adora. Aquilo que estiver em você, e aquilo que for teu, que for utilizado para adorar a Deus, é bem aí que o diabo não vai poder mexer mais. Não toca mais aí não. Não mexe mais aí. Eu nunca vi nada consagrado. Algo que adora a Deus não é consagrado para ele. Vou repetir: algo que adora a Deus não é consagrado para ele. E eu duvido algo que é consagrado para Deus, o diabo ir lá e conseguir tocar. Se teu ministério adora a Deus, fica tranquilo, você não vai ser tocado.
Se a tua casa adora a Deus, fica tranquilo, ela não será tocada. Se o teu dinheiro adora a Deus, fica tranquilo, o diabo não tem poder sobre ele. Não mexe na boca dele não, que essa boca me adora. Jó olha diante de todas as circunstâncias e diz assim: procurei entre todos os homens alguém que pudesse julgar a minha causa, que estivesse diante de mim dos meus problemas, mas não encontrei nenhum redentor. Nenhum redentor. O próprio Jó está dizendo: eu não tenho redentor. Mas de repente a mulher de Jó, como a terceira voz, se apresenta dizendo: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa é a tradução da Septuaginta. A tradução da Vulgata ou de um códex mais antigo vai dizer assim: mesmo doente ou morrendo, permanece na tua integridade. Integridade no hebraico tem a vertente de adoração. Ou seja, ela está dizendo: você está morrendo, mas continua adorando? Você está morrendo, mas continua dando glória a Deus? Você está morrendo, mas permanece ainda fiel com as suas atitudes? Rapaz, eu com 40 anos, se eu não conseguir dar glória a Deus, irmão, pede para sair. Não é glória a Deus só verbalizando, é com as minhas ações. São as minhas ações que louvam a Deus, a forma que eu vivo, como eu ando, como eu trato as pessoas que estão próximos de mim. Mesmo morrendo, algumas traduções vão dizer assim: Jó, permanece fiel ao teu Deus, adora ele, mas morre. Jó olha para ela e diz assim: falas como uma louca? Você sabia que no Antigo Testamento quem chamasse alguém de louco era réu de apedrejamento? Então como é que João Ferreira de Almeida vai dizer que ele disse falas como uma louca? É porque a interpretação tem alguma mão humana aqui. Na realidade a tradução mais precisa é: mulher, fala como alguém que não tem mais esperança. Você não acredita que a vida pode mudar? Aí quando ele percebe que a mulher não acredita mais, ele eleva os olhos das costas para ela e diz assim: ah sim, já que você não acredita, eu vou acreditar sozinho. Agora eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Quando ninguém acreditar com os senhores, acredite sozinho, porque você não precisa da fé de ninguém. Você só precisa crer sozinho. Ninguém precisa acreditar naquilo que você está acreditando. Crê sozinho que Deus faz. Aí Deus revela para Jó aquilo que não havia revelado antes. Quando a mulher não acredita que dá para fazer mais nenhuma mudança, Jó passa a crer sozinho. Ele vê o céu aberto e diz assim: agora eu sei. Para ter uma revelação dessa, ele só pode ter uma visão igual de Isaías no capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Agora eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Além de consumir da minha pele e na minha carne, eu verei a Deus. Você percebeu que se você ler o texto de Jó e o livro dele, antes desse capítulo ele vai desejar a morte? Jó não está desejando a morte porque tem medo. Jó está desejando a morte porque ele sabe que a vida pode não melhorar, só vai piorar. Então ele deseja a morte numa atitude de fé. Ou seja, só quem pode me levar para um lugar melhor é Deus, só Ele. Agora ele já muda. Ele, quando vê que a mulher não crê e passa a crer sozinho, ele passa a enxergar algo que ele nunca enxergou. O quê? O meu Redentor vive, e eu não vou morrer sem ver o favor de Deus ainda em vida. Para melhorar ainda mais, quando Jó eleva a voz a dizer isso, uma das coisas que me chama a atenção é que no capítulo 37, no 36 e no 38, Jó vai começar a questionar a Deus dizendo assim: então já que o meu Redentor está vivo, onde ele estava, que me permitiu todas essas coisas? Essas coisas sobrevenham sobre mim mesmo o Senhor estando vivo. Jó começa a questionar. E o que eu acho impressionante é que não acontece na nossa vida nada do que aconteceu na vida de Jó. Por que será? Porque Jó não tem algo que eu e você sempre tivemos. Pedro, uma vez se achando o cara com a sua soberba, chegou diante dos discípulos e começou a verbalizar tão agressivamente, que Jesus chegou assim sorrateiramente e diz assim: Pedro, Pedro, deixa de ser soberbo, rapaz. Hoje mesmo Satanás pediu para se andar contigo. Porque para quem não sabe, a maior característica do traidor é a soberba. E para quem não sabe, o primeiro candidato a trair Jesus não era Judas, era Pedro. Por isso Jesus intercedeu, senão Pedro ia ser o traidor. Você é tão soberbo, Pedro, que se eu não intercedo, tu não suportaria. Como Satanás não conseguiu pegar o soberbo, ele pegou o Judas avarento. A segunda característica do traidor é a avareza. Todo avarento trai, pastor. Todo avarento trai. Todo soberbo trai. E todo avarento trai, pode ter certeza.
Escute o que eu vou lhe informar. Quando Deus vê Jó questionando por causa dos bois que ele oferecia, por isso li o capítulo 3, versículo 25, porque Jó acha que Deus tinha que fazer favor pelos bois que ele oferecia. Aí Deus se revela no 38 e diz assim: se coloca de pé. Acabou? Então se coloca de pé. Cinge teus lombos como homem, se tu pode. E me ouve agora. O interessante que eu acho é isso. Não é pecado questionar. Pecado é quando Deus falar, você não ser homem o suficiente para ficar de pé e ouvir. Cinge teus lombos como homem. Se coloca de pé e me ouve. Aonde tu estava quando eu estabeleci o firmamento, rapaz? Que eu não vi tua mão me ajudar. Aonde tu estava quando eu coloquei os lumiares sobre o céu? Você pode me explicar? Aonde tu estava quando eu fiz divisão entre terra e mar? E mesmo o mar se levantando na sua braveza, eu disse: até aqui você vai, daqui você não passa. Você pode me explicar essas coisas, Jó? Você pode? Vem cá, se você está falando tão sabiamente, você pode me explicar quem fez tudo isso? Eu não vi você me ajudar. Sabe o que Deus quer dizer para Jó aqui? Aonde está o benefício da troca aqui, rapaz? Aonde está o benefício da barganha? Você está falando comigo como se eu fosse obrigado a fazer aquilo que você quer e o que você deseja? Você não entendeu ainda que aqui não é troca, aqui não é barganha, aqui não é negócio, aqui não é política. Aqui o que trabalha é o amor, meu filho. Eu fiz tudo o que eu fiz sem a tua ajuda. O mínimo que você deveria ser era grato. Porque eu não ofereço nada para Deus porque eu estou pagando algo que Ele fez. É gratidão. Tudo que eu faço é gratidão. Se não for assim, é melhor não entregar. Pastor, mas como que eu vou fazer tudo que estão me pedindo? Eu tenho medo. Como é que vai ser meu dia de amanhã? Jó também tinha medo. Você sabe por que Jó usa a expressão do presente no passado como se fosse o futuro? Aquilo que eu mais temia me sobreveio, o que eu restava me aconteceu? Porque Jó nunca ofereceu um boi para Deus porque ele amava a Deus de verdade. Jó oferecia bois a Deus porque ele tinha medo de Deus tomar o que ele tinha. Deus não trabalha na tua vida porque você tem medo. Deus trabalha na tua vida quando você confia. Porque quem tem medo, o sinônimo do medo é desconfiança. Porque quem confia é porque ama. Quem ama, confia. Nunca ouviu isso? Pastor, mas eu tenho medo. Você quer jogar o medo de servir a Deus fora da tua vida? O salmista já disse: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama a Deus de verdade não tem medo. Quem ama a Deus de verdade não tem medo. Quando Jó percebe a fala de Deus, ele leva a mão na boca e diz assim: ó Senhor, me perdoa porque meus lábios falaram enganosamente. E eu falei sobre coisas maravilhosíssimas que meus ouvidos ouviam falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço teus projetos. E eu sei que tudo tu podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Deus olha para Jó e diz: opa, começou a entender. Começou a entender. A Bíblia diz que Deus vai e se apresenta para os 3 amigos de Jó e diz assim: levanta vocês 3 aí, edifica um altar para mim. Quando eles edificam um altar, uma pergunta: quem edifica altar? Edifica altar para ficar vazio ou para sacrificar? Sacrificar. Então eles têm que sacrificar. Quando eles vão pegar os bois para sacrificar por eles, Deus diz assim: não sacrifica nada nesse altar não, porque eu não vou receber. O sacrifício de vocês não me presta para nada. Chamem meu servo Jó. Se ele não sacrificar por vocês, eu vou matar vocês 3. Porque eu não mandei vocês falar nada contra ele. Ele é meu servo. Cuidado contra você anda pensando ou falando. Porque qualquer hora você pode passar vergonha. Vai lá, volta lá. Eu imagino os 3 pensando assim: rapaz, vamos até Jó, mas nós vamos morrer. Por que nós vamos morrer? Jó tem um coração bom. Sim, óbvio que Jó tem um coração bom. Mas me responda: como é que Jó vai oferecer boi por cada um de nós, se ele não tem boi nem para oferecer para ele? Porque quando a Bíblia diz assim: e abençoava Jó seus amigos, não existe no Antigo Testamento abençoar sem oferecer um sacrifício a Deus. Isso não existe. Você pode vir aqui fazer tudo. Você pode dar glória a Deus, você pode levantar a mão, você pode ouvir a palavra, você pode cantar hino. Se você não ofertar, você não cultuou. Não existe culto sem oferta. Não existe culto sem oferta. Porque se você só veio aqui para receber, o culto é para você. Vou repetir. Pastor, eu vim aqui para ter uma bênção. Então o culto é para você, porque é Deus que vai dar para você. Eu vim aqui para Deus abrir uma porta. Então o culto é para você, porque é Deus que vai ter que dar para você. E culto não é esse sinônimo. O sinônimo de culto é: eu vim aqui para oferecer algo para Deus.
Então quando você vem aqui para oferecer para Deus, aí o culto não é para você, o culto é para Deus. Eu acho interessante que o dia tem 24 horas. 24 horas. Os nossos crentes separam 2 horas para cultuar a Deus. 2 horas. No máximo, nossos cultos tem 2 horas. Então sobrou 22 horas. Nas 22 horas, quem trabalhou por nós? Foi Deus. Deus deu livramento, Deus deu o que comer, Deus deu saúde, Deus deu trabalho, Deus deu dinheiro. Porque é Deus que faz tudo. Você cansou de ouvir aqui o dia todo que quem faz tudo é Deus. Então vamos lá, vem cá. Deus trabalhou 22 horas por você. Quando Ele está pensando que você vai entrar por aquela porta para adorar Ele, você ainda veio pedir. Tem alguma coisa errada nesse culto. Tem alguma coisa errada nesse culto. Então o culto não é para o Senhor. A Bíblia diz que Deus, quando os amigos chegam a Jó, é mais ou menos assim: vem cá, vamos lá que eu vou sacrificar por vocês. Está aí a diferença entre ter e ser. Se ele só tivesse boi e ele não fosse um adorador de verdade, ele não sacrificaria boi pelos amigos. Porque quem é, não dá desculpa, dá jeito. Eu não tenho, mas eu vou dar um jeito. E a Bíblia diz que Jó sacrificou um boi por cada amigo. Porque abençoar aqui é sacrificar. Quando Jó sacrifica um boi por cada amigo, o que eu acho impressionante é isso aqui: Deus vira o cativeiro de Jó. Virar aqui não é virar assim não. Virar aqui quer dizer desavessar. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? A vida de Jó está do avesso. Mas mesmo do avesso ele sacrifica pelos outros. Então eu vou desavessar a vida dele agora. E a Bíblia diz que quando ele sacrificava pelos amigos, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Você quer receber em dobro? Então aprenda a abençoar alguém, porque você só recebe aquilo que você faz. E quando Jó sacrificava pelos amigos, Deus dá em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Parece que eu estou vendo Deus falando assim: ele aprendeu a lição da prova. Qual é a lição da prova? Jó, você não tem nada e você está oferecendo boi para os seus amigos? Então você aprendeu a lição. Porque quando você tinha tudo, você me servia como não havendo nada. Agora que você não tem nada, você me serve como quem tem tudo. Então eu vou te dar em dobro tudo que você perdeu. Você pode não ter tudo aquilo que Deus merece, mas você é obrigado a servir a Deus com tudo aquilo que Ele tem te dado. Porque quem não serve a Deus com aquilo que Ele tem lhe dado, até o que tem lhe será tirado. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus dá em dobro, você percebeu outra coisa? Que a mesma mulher vai gerar 10 filhos para Jó. Não é outra mulher, não é a mesma. Você não entendeu isso aqui não? Não adianta trocar de mulher. Deus vai te dar vitória com essa mesma mulher aí. É essa mesma. É essa mesma mulher aí. Não tem jeito. Vai ser com essa mesma. Que agora está uma onda de trocar de esposa. É essa mesmo. Eu disse numa determinada reunião que só pode falar de casamento quem casou uma vez só. Quiseram me matar, mas eu estou mentindo? Só pode falar de casamento quem casou uma vez só. Vem falar de adultério se você casou de novo. Casou pela segunda vez, vem falar para mim de quem caiu. Para falar de algumas coisas na Bíblia, tem que ter legitimidade para ter moral. Tem que ter legitimidade. A Bíblia diz que dá 10 filhos para Jó. Mas pastor, não é o dobro? Só que os primeiros filhos do primeiro casamento eram solteiros. Os primeiros filhos do começo da vida eram solteiros. O segundo filho do segundo estágio da vida casaram. Cada nora e cada genro que vem é filho. Então é 20 filhos. 20 filhos. 40 netos. 80 bisnetos. 160 tataranetos. Como é que o senhor sabe disso? Porque deu em dobro. E a Bíblia vai dizer que ele viu até a 4ª geração. Para ver até a 4ª geração, ele tem que ter vivido mais de 200 anos. Como é que alguém vive mais de 200 anos? E ver aqui não é ver de olhar. Viu até a 4ª geração quer dizer vivenciar. Ele viu nascer, ele carregou no colo, ele correu atrás, ele deu uma madeira. Não entendeu ainda não? Não era mais Jó que tinha medo da morte. Era a morte que tinha medo de Jó. Eu vou fazer o que com esse camarada? Se nem o diabo venceu ele, eu vou esperar ele chamar. Porque quem ama a Deus, nem a morte pode temer mais. Nem a morte teme mais. Foi dito aqui antecedendo a minha fala: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Se for dia, eu estou aqui para abraçar. Eu lembro de Inácio, um dos apóstolos
da igreja da Ásia Menor: soltem as feras depressa. E o imperador olhando, dizendo: o que ele quer? Ele está mandando soltar as feras. Soltem depressa, porque importa que pelos dentes das feras eu seja esmigalhado, porque eu serei feito pão vivo de Deus. E essa minha carne, quando cair na arena, vocês não estão matando um homem, vocês estão apressando um servo de Deus a entrar nos portais da eternidade. E eu termino dizendo que Deus deu a Jó 3 filhas mulheres. As primeiras filhas do primeiro tempo da vida eram normais. A do segundo tempo da vida, o texto vai dizer, eram as mais belas de todo o Oriente. Era igual às primeiras? Não. Por que Deus tem que dizer que eram as mais belas? Você não sabe por quê? Porque quando você aprender a amar a Deus e a servir Ele de verdade, o que Ele vai te dar, ninguém vai ter igual, só você vai ter. Ninguém vai ter igual, só você vai ter. Falando, como é que o senhor conseguiu isso aí? Você não sabe? Ele me ama porque eu amo Ele. A primeira filha tinha o nome de Gemima. A segunda filha tinha o nome de Késia. E a terceira filha tinha o nome de Queren-Apuque. Com todo respeito, qual era o nome da primeira filha? A segunda filha? E a terceira? Leve isso para sua casa. A primeira filha tinha o nome de Gemima. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Literalmente Gemima quer dizer: e eu te colocarei em lugares altos. Foi fiel na prova, eu te coloco no lugar alto. Foi fiel nos tempos difíceis, eu te coloco no lugar alto. Foi fiel agora que está difícil, eu vou te colocar no lugar alto. E eu te colocarei em lugares altos. Pastor, mas Jó já esteve no lugar alto e caiu. Será que ele não cai de novo? É por isso que Deus vai lá e dá Késia. Porque sabe o significado de Késia? Lugar de permanência. Aonde eu vou te colocar agora, nem o diabo vai te tirar de lá. Eu te coloco em lugar de destaque e ninguém lhe tira de lá. A terceira filha, Queren-Apuque. Queren-Apuque quer dizer: eu te darei os tesouros escondidos. Sabe aquilo que todo mundo quer, mas não sabe onde achar? Está todo mundo batendo cabeça, querendo, dizendo, brigando, se matando. Deus diz assim: porque você me ama, eu vou pegar lá no esconderijo e vou entregar na palma da tua mão. Toma aí, recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto santo sobre ti. Que o Senhor lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Pastor Paulo.